questões que passaram de evolucionismo, substâncias do indivíduo, monismo, dicotomia e tricotomia, a gente já falou disso, tá? E a gente fala agora acerca de origem da alma, tá? Origem da alma é o tema da abordagem de hoje. Olha o que diz o texto. Apesar de já ter concluído o tópico anterior, a própria alegação de origem da alma é por si só um argumento a favor da tricotomia, independente da visão a ser tomada com relação à sua origem. E aí ele diz isso por quê? Porque no monismo, que eu expliquei para vocês, é como se a pessoa fosse uma peça só, como se ela fosse uma coisa inteira, tá? Sem subdivisões. Então, corpo, alma e espírito no monismo é uma coisa só, é tudo misturado. Então, o homem, se ele morre, ele acaba, porque ele não tem um ser, ele não tem um elemento espiritual que seja perene, que continue vivo. Então, se ele está vivo, tudo está vivo. Se ele morre, tudo morre. Então, você tem essa visão, que é uma visão, na verdade, defendida dentro de ambientes de seita, tá? Ambientes fora da doutrina correta, da doutrina cristã. E aí, tirando, né, essa visão equivocada do monismo, você tem essa situação de analisar acerca de qual é a origem da alma, mas só você em falar acerca de origem da alma, você está dentro ou da dicotomia ou da tricotomia. Dicotomia separa matéria espiritual, a alma e espírito. A matéria espiritual é alma e espírito, isso mesmo. Alma e espírito de um lado, tá? É o matéria espiritual. E do outro lado o corpo, que aí você tem o físico. Então tem o físico e o espiritual. E no espiritual está alma e espírito. Então você tem aí dicotomia, divide só em dois. E a tricotomia divide em três. Você tem corpo, alma e espírito, tá? Então você tem aí tanto a dicotomia quanto a tricotomia defendem que, diferentemente da matéria, existe um ser espiritual que foi soprado por Deus nas narinas do homem, lhe dando, né, esse fôlego de vida e fazendo dele também imagem e semelhança de Deus. Então você tem, pois isso independe de onde possa ser determinada a sua gênese. No texto de Gênesis 2:7, Deus sopra, chamar, e o homem passa a ser nefesh, que é alma, que difere do termo anterior, tanto em aplicação como na questão de sua origem. No que tange a origem da alma, veremos outra vez o apelo denominacional sendo o fator determinante, pois é um tema bastante obscuro que se refere às conclusões sob a ótica bíblica, uma vez que a mesma a ótica bíblica, uma vez que a mesma não se compromete a responder cabalmente essa temática. Então, nesse último aqui, o que ele está tentando esclarecer é que em relação a essa abordagem, quando fala qual é a origem da alma, a primeira, não resta dúvida, veio da parte de Deus quando soprou nas narinas do homem, né? Então, tornando ele alma vivente. Mas quando você tem a continuidade da geração humana, você vai ter algumas teorias, tá? Você vai ter algumas teorias que vão sendo analisadas aqui e que não tem como você defender de uma forma decisiva entre algumas delas. Tem umas que são descartadas logo de cara, tá? Que são de fonte externa à Bíblia, que não tem nenhuma relação com a doutrina bíblica. Mas tem outras duas que ficam um tanto, vamos dizer assim, as duas podem ser defendidas, as duas podem ser afirmadas, sem necessariamente serem hereges. Elas podem ser afirmadas e podem ser justificadas biblicamente. Então tem duas aí que fica num campo meio nebuloso. Por isso que ele fala de denominacional, tá certo? Sobre essa posição denominacional. O que ele está falando com isso? Um apelo denominacional. Ele está falando que dentro da igreja na qual nos encontramos, você tem uma tomada de decisão, você tem uma tomada de posição. Então, essa tomada de posição que é feita pelos estudiosos dessa igreja é abraçada como uma forma segura de você entender essa questão. Então, ele está dizendo, deixando bem claro aqui, isso que eu gostei, ele foi bem honesto. Ele falou, olha, biblicamente falando,
não tem como a gente matar a questão, porque fica um tanto confuso. As duas podem ser defendidas. Uma é descartada, que é uma que tem origem no paganismo. Mas tem duas aí que dá para ser defendida com uma certa razão. E aí, quem vai decidir a questão nesse contexto em que estamos? Nós vamos defender que posição? Ele fala, nós vamos fazer um apelo denominacional, ou seja, vamos ver o que os teólogos da igreja defendem e vamos ficar com essa posição. É uma posição segura, é uma posição que está em conformidade com a Sagrada Escritura e que está em conformidade com a visão dessa denominação. Então é isso que ele está dizendo, que essa questão da origem da alma, pelo menos duas discussões dela vão ser resolvidas pela questão do posicionamento denominacional. Na página 34, de acordo com Röttger, que é um importante teólogo, existem três teorias com relação à origem da alma, sendo elas pré-existencialismo, tá? Pré-existencialismo, traducionismo e criacionismo. Tá? Então aqui é onde eu queria chegar. O Röttger já deixa claro aqui quais são as três posições que são discutidas, tá? Então temos aí pré-existencialismo, traducionismo e criacionismo. Esse pré-existencialismo, ele vai discutir um pouco mais aqui, mais abaixo, mas assim, falando tranquilamente acerca disso, o pré-existencialismo, ele é uma posição defendida dentro, por exemplo, de certas correntes filosóficas. Um importante filósofo que defendia esse pré-existencialismo era Platão, tá? Então Platão, que é aquele filósofo que entra naquela tradição de Sócrates, Platão, depois Aristóteles, né? E Platão, ele tinha uma visão filosófica, ele tinha uns postulados filosóficos de valorizar muito o campo do metafísico, tá? Então o que é o metafísico? Você tem, por exemplo, essa cadeira que você está vendo. Ele diz, olha, você vê essa cadeira é apenas uma cópia da ideia de uma cadeira perfeita. Então ele diz, o que existe de verdade, o que existe de fato, em essência, é a ideia acerca da cadeira. Alguém pensou, pronto, isso aqui, vou dar um nome a isso de cadeira. E que materiais eu vou utilizar para concretizar isso, materializar isso? Aí ele falou, pode ser madeira, pode ser ferro, pode ser pedra, pode ser alguma coisa que eu venha a modelar e formar então esse objeto. Mas esse objeto, ele é só uma cópia, talvez até mal feita, não alcança toda a sua perfeição. Ele é uma cópia da ideia acerca da cadeira. Então o cara pensou isso e foi lá e materializou aquilo com um objeto. Mas o objeto é só uma cópia. A cadeira verdadeira é a ideia acerca da cadeira. Então você tem aí o metafísico. O metafísico é o campo das ideias. E ele diz, o que existe de verdade é o metafísico. É o campo das ideias originais, das coisas em essência, tá? E o mundo que está à nossa volta é apenas uma expressão material disso, mas uma expressão imperfeita. Então você tem em Platão essa questão de desvalorizar o material, tá? Então essa era uma questão que estava presente no mundo grego e depois foi aproveitado pelo gnosticismo, que criou toda uma mística em cima disso, desvalorizando a matéria, afirmando que ela é inerentemente má. Então Platão, com essa ideia do metafísico, o que ele faz? Ele fala, olha, as almas das pessoas, elas existiam já anteriormente ao seu corpo, e elas existiam num plano metafísico, num plano das ideias, nas quais as coisas são perfeitas. Então essas almas, elas já pré-existiam antes. E o que você terá então na realidade? Um corpo, tá certo? Que será gerado pela matéria, tá? Então esse corpo que foi resultado da condição carnal, né, de sexo que foi realizado entre os seres humanos materiais, que geraram um novo corpo. Quando esse corpo é gerado, uma alma dessa que já estava presente no campo das ideias, no campo metafísico, ela é trazida para habitar esse corpo, mas esse corpo é como que uma cadeia, uma prisão para esta alma, e ela vai ter agora que passar um período nesse corpo, aprendendo, se desenvolvendo, tá certo? Evoluindo,
para posteriormente se libertar dessa cadeia e subir num plano maior, num plano mais perfeito, num plano mais puro. Então você tinha essa ideia acerca do corpo como prisão para a alma e da alma como sendo pré-existente ao corpo, tá? E daí vão, a partir dessa ideia básica, vão elaborar, por exemplo, teorias de reencarnação, tá? Teorias de evolução espiritual, tá? Então vão se desenvolver outras questões místicas em torno dessa ideia. Por exemplo, no hinduísmo, você tem a ideia de que a pessoa ela vai reencarnando até evoluir, se livrar dos, vamos dizer assim, daquilo que aprende a esse mundo, né? Se livrar daquilo que aprisiona essa existência, até ela evoluir num processo em que ela se desprenda disso e se integre no Deus. E Deus para eles, Deus é tudo, tudo é Deus. Deus é uma mistura de todas as coisas. Então ele vai evoluindo até se destacar dessa matéria e evoluir para um plano perfeito. Então você tem essa ideia que é aproveitada, né, do hinduísmo e se mistura um pouco com essa ideia da pré-existência da alma e do campo metafísico de Platão, tá? Então com isso você vai ter outras linhas que vão aproveitar. O budismo vai tirar essa questão de Deus e vai deixar só uma questão de uma evolução pessoal para depois entrar num plano superior em que a pessoa não tem mais necessidade de nada, o que eles chamam de nirvana, né? Então você tem essas diferentes ideias que vão se prender a isso, tá? Que vão aproveitar disso. E essa ideia primitiva de Platão, tá? Essa ideia antiga da questão da metafísica e da pré-existência da alma e do corpo ser uma prisão para essa alma que já existia em outro lugar. Então esse é o pré-existencialismo. O pré-existencialismo ele não tem respaldo bíblico. O pré-existencialismo ele não tem relação com os textos bíblicos, tá? Ele é uma ideia estrangeira, uma ideia externa. Agora, alguns pensadores cristãos até simpatizaram com essa ideia, até tentaram adaptar essa ideia de certa forma para ser utilizada dentro dos meios cristãos, mas ela é muito heterodoxa, ela é muito estranha aos conceitos bíblicos, por isso que ela não foi admitida, tá? Por isso que ela não foi utilizada de uma forma mais ampla dentro dos pensadores ortodoxos, né? Daqueles que de fato estão em concordância com a Sagrada Escritura. E aí ficam então as outras duas que ele vai discutir aqui, ó, na página 35, traducionismo e criacionismo, na página 36, 35 e 36 ele discute isso. Traducionismo, de tradição. O que é tradição? Tradição é você passar uma coisa adiante, tá? Então a tradição é você tem uma cultura, um conhecimento, uma técnica, uma lei, uma regra ética, moral, e você comunica isso às próximas gerações. Pronto, isso é uma tradição. Então o traducionismo, ele tira seu termo de tradição, que é comunicar a outro. Então basicamente qual é a ideia do tradicionismo? A ideia do tradicionismo é que a alma da pessoa é comunicada pelos seus ancestrais. Então, como é que isso acontece? O pai e a mãe, na sua união carnal, geram o corpo. Então, da mistura, né, dos dois elementos, né, o óvulo com o espermatozoide, você tem o gameta, e o gameta é uma construção a partir dessas duas contribuições. E aí você vai ter um terceiro ser, que não é nem aquele homem nem aquela mulher, mas é uma terceira pessoa, que vai ser gerada agora dentro do ventre daquela mulher. Então você tem a sua estrutura física, tá? Mas e a sua alma? O tradicionismo diz, da mesma forma que acontece com a matéria, de uma forma análoga, acontece também com a alma. A alma é comunicada para esse novo ser a partir do seu pai e da sua mãe, tá certo? Então ele recebe meio como que uma tradição, como se fosse por tradição. Então o tradicionismo ele se expressa dessa maneira, ele diz, olha, do jeito que o corpo é essa união desses dois, também a alma, também o elemento espiritual, ele vem a surgir a partir da união desses dois, serão uma só carne, e além de ser uma só carne, também se unirão e produzirão um terceiro ser, que tem parte de cada um deles, e principalmente o tradicionismo,
ele meio que consegue, fortalecer uma ideia importante dentro do cristianismo, que é a questão do pecado original e da comunicação desse pecado, tá? Então você tem Davi afirmando: em pecado me gerou minha mãe, tá? E você tem Paulo afirmando que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, quando a gente olha para esses textos, a gente vê a afirmação de que o pecado original cometido no Éden, a partir de Adão e Eva, que gerou aquele lapso, aquela queda, tá? Aquela pecaminosidade que vai sendo comunicada de pais para filhos, ela vem por meio dessa geração. Então você tem essa união deles, além de comunicar um corpo, comunica um corpo em pecado, comunica um corpo contaminado. A pessoa já nasce dentro dessa contaminação, como Davi mesmo afirmou, né, que em pecado me gerou minha mãe. Então você tem essa noção, né, de que o pecado é comunicado em relação à carne, tanto que Jesus Cristo foi gerado pelo Espírito de Deus no ventre de Maria, não teve contribuição. Maria era virgem. E o que o Espírito Santo de Deus fez? Do jeito que Deus formou Adão lá no Éden, o Espírito formou o corpo de Jesus Cristo no ventre de Maria, como o segundo Adão, como Paulo diz, né? O primeiro Adão não tinha pecado, o segundo Adão também não. No primeiro Adão todos caímos, no segundo Adão todos somos restaurados, tá certo? Então você tem essa analogia da criação do corpo de Jesus Cristo no ventre de Maria, a partir da ação do Espírito. Então não teve conjunção carnal, Maria era virgem, não teve comunicação do pecado. Então você tem essa situação da matéria, mas o tradicionista diz: olha, não só a matéria, não só o corpo, o pecado é transmitido de uma forma espiritual, porque esse homem e essa mulher contribuem ambos para o surgimento de uma nova vida, inclusive em relação à alma dessa nova vida, ao espírito dela, a matéria espiritual. Ambos também serão resultado dessa união. E aí alguns até subdividem: olha, em relação à alma é uma contribuição dos dois, em relação ao espírito é dado por Deus. Então você tem uns que fazem essa subdivisão. Por quê? Porque geralmente, quando se lida com a questão de alma e espírito, né, com relação à matéria é corpo, tá? Mas em relação à alma e espírito, a utilização desses dois termos são intercambiáveis. Às vezes a Bíblia usa a alma falando acerca de certos assuntos, mas depois ela vai e usa o espírito falando sobre os mesmos assuntos. Então por isso que algumas pessoas defendem a dicotomia: só existe corpo, matéria e matéria espiritual. Então matéria física e matéria espiritual. E na espiritual você tem alma e espírito junto. Então alguns defendem a dicotomia, mas nós ficamos com a tricotomia, que diz que a Bíblia Sagrada especifica relacionamentos de Deus para com a alma, mas também para com o espírito. Então, como Paulo diz, que Deus guarde teu corpo, tua alma e teu espírito para o grande dia. Então você veja um tratamento específico de Deus em relação a cada uma das áreas: o corpo, a alma e o espírito, tá? E aí, olhando para alma e espírito, quando você vê na Sagrada Escritura algumas referências, você vê que alma está muito ligado à vida. Por quê? Outros seres também têm alma. Outros seres também são almas viventes. Os animais, por exemplo, para que eles vivam, eles têm que ter alma. Porque alma vem de ânima, e ânima é vida, tá? Do hebraico nefesh, tá? Do grego psique, tá? Do sânscrito é atman, mas todos eles estão ligados à vida, se a vida a alma. Então a alma que está presente ali nos animais, por exemplo, eles são seres vivos, são seres viventes, são seres que respiram, porque são almas viventes, têm alma. O que eles não têm, o que diferencia um ser humano de um animal, é que todos eles, mesmo tendo alma, só o ser humano tem espírito. Então o ser humano tem o sopro divino, o espírito, que lhe dá a racionalidade, que faz com que o Espírito de Deus se comunique com o seu espírito. Então o Espírito de Deus se comunica com o nosso espírito. Então o Espírito é a imagem e semelhança de Deus. O Espírito é a razão, é a racionalidade.
é algo que distingue o ser humano dos demais seres. Mesmo todos tendo alma, só o ser humano tem espírito. Por isso que o ser humano é corpo, alma e espírito, tá? Então essa é uma característica peculiar que diferencia ele de todos os demais seres. Pode perguntar. Então todo ser vivo tem alma? Tem alma. É ser vivo, tem alma. E é? A divisão. Um cachorro tem alma? Tem alma. Ele tem alma porque ele é um ser vivo, certo? Então todo ser que vive tem alma. A alma é ânima e ânima é vida. Então todo ser que tem vida tem alma, tá? O que ele não tem é espírito. Por ele não ter espírito, ele não é um ser racional. Por isso que ele não conversa, não tem um idioma, não trabalha, não tem casa própria. Por quê? Porque ele não tem razão, não tem espírito. Por exemplo, o animal, ele manifesta muitas características interessantes, como habilidades, ele aprende muitas coisas, ele tem uma certa base de pensamento, ele toma decisões, ele raciocina em relação a algumas coisas que são do seu impulsos naturais, autodefesa, reprodução. Então ele tem algumas tomadas de decisões básicas em relação àquilo que está dentro do seu instinto. Ele é treinado, ele pode identificar cheiro de drogas numa mala. Sim. Aí ele sinaliza que ali foi identificado aquele cheiro, mas ele não toma maiores decisões em relação a isso. Fala, olha, eu vou desenvolver com essa equipe uma estratégia maior para pegar mais pessoas. Não, isso não é da natureza dele. Ele somente faz aquilo para que foi treinado. Assim também, você pode pegar, o pessoal gosta de usar, né? O chimpanzé, que parece muito com o ser humano. Tá, pode até parecer, mas até hoje eles não formaram uma sociedade para, por exemplo, reivindicar os seus direitos em relação aos seres humanos. Eles não criaram nada complexo, eles não têm autoconsciência, consciência de que eles poderiam exigir tais coisas, de que existem outros animais com os quais eles poderiam se reunir e formar uma equipe e atacar os seres humanos. Eles não tomam esse tipo de decisão porque eles não têm razão, eles não têm racionalidade. E a racionalidade é matéria do Espírito. E o Espírito foi soprado em Deus por nós. Foi soprado em nós por Deus. Deus soprou em nós o Espírito. Tá? Então a diferença do ser humano, nós temos Espírito. Espírito. E os bichos tem alma, mas não tem espírito. Exatamente. Então a alma é vida. Com a alma, por exemplo, a alma que está no ser humano e que também está nos demais seres, eles têm sentimentos. Os animais têm sentimento. Tem animal que até fica de luto pela morte de outro animal. Sim. Então tem animais que sentem depressão. O cachorro, quando morre seu dono, às vezes ele não sai de perto da cova. Então eles têm sentimento, porque a alma é a sede dos sentimentos. A alma é a sede das emoções. Então muitas das vezes o salmista diz que a sua alma está pesada, ele está sentindo tristeza na alma, porque a alma está muito ligada às emoções, a alma está muito ligada aos impulsos do corpo, as concupiscências também, elas interagem muito com a alma, que é a sede dos sentimentos. Paulo diz, nos meus membros habita uma lei, mas na minha mente habita uma outra lei. Com a mente eu sirvo a Deus, mas com os meus membros existe uma outra lei que me impulsiona a servir ao pecado. Miserável homem que sou, ele até diz, né? Quando ele faz esse relato, né, essa divisão e esse relato sobre esse drama pessoal, você vê um homem que está em conflito interno. Por quê? Você tem um corpo que foi gerado em pecado, que tem tendências pecaminosas dentro dele, né, devido ao pecado que está nele. Você tem uma alma que interage com esse pecado e muitas das vezes se inflama de desejo de realizar aqueles atos pecaminosos, né? Então muitas das vezes sente prazer, sente cobiça, sente desejo, sente emoções e quer realizar isso. Mas por outro lado você tem um espírito que sabe qual é a verdade, o espírito que pensa, que é inteligente, que raciocina, que pensa nas consequências daquilo. Se você agir só por emoção, você faz. Por emoção eu tinha dado um soco na pessoa, eu tinha roubado isso, eu tinha matado a pessoa, eu tinha feito por quê? Impulsos, emoções. Mas por você pensar, raciocinar, você diz, não, se eu matar eu vou preso.
não, se eu mexer com essa mulher, isso é uma imoralidade, eu estou envergonhando o nome de Cristo. Se eu fizer isso, se eu falar essa palavra aqui, eu vou estar dando mau testemunho, porque você tem razão. Você pensa, você sente, mas você pensa. Você não só sente, o animal só sente. Se o animal, veja, você comprou a ração dele, você coloca na vasilha. Aí se ele estiver comendo e você tentar pegar na vasilha, ele vai morder sua mão. Mas você não foi você que comprou a ração, que pôs ali para ele comer? Ele não pensa, ele só age. Então ele tem sentimentos, ele sente. Vai roubar minha comida, ele vai lá e ataca. Por quê? Instinto. Isso é um ser que só tem alma, só tem sentimentos. Ele não tem juízo, é isso? Não tem juízo. Ele não tem juízo. Exatamente, não tem juízo. E o juízo é a razão. Ele não tem juízo. Exatamente. Você vê um cachorro, você só tem que atravessar a rua e vai de exatamente. Aí conforme ele for treinado, que eu já vi alguns cachorros fazer isso. Tem cachorro que espera o sinal. Que ele começa a observar que quando o sinal fica verde, as pessoas passam. Então ele espera. Por quê? Porque ele tem treinado também, né? Treinado, então ele tem um raciocínio básico. Ele tem vamos dizer assim, um instinto básico. Então ele consegue aprender certas coisas. Mas ele nunca vai conseguir aprender filosofia na USP. Porque aí já é um pouco demais para ele, né? Aí já saiu dentro do escopo de possibilidade dele. Mas algumas coisas ele aprende. Ele faz malabarismo, ele aprende a atravessar uma rua, ele aprende a ir num lugar longe e voltar para casa. O senhor vê que tem aqueles cão-guia que leva... Cão-guia, extraordinário. Exatamente. Para tirar dinheiro no banco. Isso aí, ele aprende todo o itinerário que tem que fazer. Isso. Então você vê, sendo treinado, ele aprende muitas coisas. Mas mesmo aprendendo muitas coisas, ele não toma decisões racionais. Falar assim para o dono, olha, a gente poderia fazer aquele outro caminho que é mais curto. Não, ele vai fazer sempre aquilo que foi ensinado. Sempre aquilo. Ele não vai sair daquele comportamento. Exatamente. Aí, por quê? Porque ele não tem razão, ele não tem juízo. E esse juízo é o elemento que separa o homem de todos os seres. Então, todos os seres têm alma? Sim, mas só o ser humano tem espírito. Então, na alma, você tem os sentimentos, você tem os impulsos, né? Você tem o desejo, você tem a paixão na alma. E na mente você tem a razão. Aí a mente é o espírito. E o espírito interage com o espírito de Deus. Quando fala que o espírito convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, o espírito está interagindo com aquele espírito. O espírito está falando com aquela mente, com aquele espírito, mostrando a ele racionalmente que ele precisa aceitar a Jesus como seu salvador, senão ele vai levar todo o seu corpo para o inferno. Aí quando a pessoa não pensa de uma forma racional, mas somente emocional, ela ignora. Ela mesmo, não, eu sei o que é certo, mas eu faço errado. Por quê? Você não pensa racionalmente, você só age por impulso. Quanto mais você age por impulso, mais parecido com um animal você é. Porque o animal é isso. O cachorro está com a cadela no cio. O cachorro, uma vez que se encontra com uma cadela, ele vai fazer os atos sexuais em qualquer lugar. Pode estar quem for. Ele vai, inclusive, não respeita nem questão de parentesco. Ele faz com qualquer cadela. Por quê? Ele age por instinto. Então, o instinto sexual, o impulso, ele age pela impulsividade. Então, ele não tem ética, moral, pudor, nada disso, só impulso, instintos. Ele vai agir conforme os seus instintos. O ser humano, ele pode até ter os mesmos desejos, mas ele tem pudor, ele tem moral, ele tem ética. Então, a construção ética é algo totalmente racional. E a razão tem que conduzir o ser humano. Se o ser humano não é conduzido pela razão, ele é conduzido pelos impulsos. Se ele é um impulso, ele é um animal. Ele começa a descer ao nível da besta, ao nível do animal, tá? Agora, quando ele está pleno das suas faculdades mentais e ele autodomina o seu corpo, se autoimpõe limites, pronto, ele está agindo racionalmente. E essa razão é uma dádiva de Deus nele, tá? Mesmo um ser humano que nega a Deus, ele está vivendo uma dádiva de Deus, que é a inteligência. Agora, como diz o apóstolo Paulo, que que essa inteligência carnal, essa inteligência animal,
muitas das vezes faz com que os sábios se tornem loucos, né? Porque eles negam a Deus. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, conforme diz lá em Romanos. Por quê? Porque mesmo vendo todas as manifestações de Deus, eles negam a Deus. Então o que ele está fazendo com isso? Agindo em contradição à sua própria razão. A sua razão aponta para ele. Deus está presente, Deus existe, Deus é o Criador de todas as coisas, através do testemunho que você tem da natureza e de você mesmo, tá certo? Da sua própria constituição como ser humano. Só que você, mesmo diante de todo esse testemunho, você nega, utiliza sua liberdade para negar. Então você está em contradição com sua própria razão. E aí, onde Paulo diz, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, dessa maneira. Então você tem essa situação, corpo, alma e espírito. Matéria, tá? A alma muito ligada às sensações, sentimentos, impulsos, desejo. E o espírito muito ligado à inteligência. Matéria quanto de alma e espírito. Como se tudo que a gente tem viesse dos nossos pais. Essa é uma posição. Nessa posição, você tem uma situação muito favorável à ideia da comunicação do pecado original, porque aí seria de fato impossível que a pessoa não tivesse essa contaminação, uma vez que tudo que ela tem vem dos seus pais. E os seus pais, dos seus pais, dos seus pais, retroagindo até Adão e Eva, vieram deles. E eles se contaminaram com o pecado. Então aí você tem uma corrente, né, que vai passando adiante essa contaminação, tá? Então essa é a visão tradicionista. Mas a visão tradicionista não é a única. A outra visão é a criacionista. Quando ele fala sobre um apelo denominacional, que ele falou aqui no comecinho, o que ele está dizendo? Entre tradicionismo e criacionismo é muito difícil você tomar uma decisão, porque as duas podem ser defendidas biblicamente, tá? No tradicionismo, alguns não gostam muito de apelar para ela, porque é como se o ser humano fosse, vamos dizer assim, uma cópia completa dos seus pais, sendo que quando você olha as pessoas, elas não são assim. Tem pessoas que até se parecem muito com seus pais, até no comportamento, mas tem pessoas que diferem totalmente dos seus pais. Então, essa visão tradicionista, ela meio que leva-nos a pensar que uma pessoa é a cópia dos seus pais. E a gente vê que não, as pessoas não são umas cópias umas das outras. Não é um clone, tá? Ela tem uma independência, ela tem uma peculiaridade, tá? Ela é especial, ela é singular. Então a pessoa, quando nasce, mesmo ela tendo aquela carga genética dos seus pais, que faz com que ela tenha até a aparência deles, mas às vezes ela tem um comportamento completamente diferente. Então, com isso, alguns defendem. Na verdade, a visão correta não é a traducionista, e sim a criacionista. Como é que é a visão criacionista? A matéria, de fato, veio dos seus pais. Seu corpo é o resultado da união do seu pai com a sua mãe, que geraram aquele gameta, e aquele gameta vai desenvolver até ser uma criança que será dado à luz, e agora temos um ser humano. Só que a alma e o espírito que está nele não vieram dos seus pais, e sim direto de Deus. Então a visão criacionista diz: no ato da concepção, quando juntos o espermatozoide com o gameta e formam o óvulo, ali junto o espermatozoide com o óvulo, formam o gameta ali no ventre da mulher, ali Deus lhe confere um ser espiritual, ali Deus lhe confere alma e espírito, tá? Então essa visão criacionista diz: existe um ato criador de Deus para cada ser humano que venha a existir, cada ser humano que venha a ser concebido. Os pais contribuem com o corpo, tá? Contribuem com a matéria, e Deus contribui com o alimento espiritual. Tanto que diz, eu não vou lembrar onde é que está escrito, mas diz assim, que o corpo volte ao pó, em Eclesiastes, e a alma volte a Deus que o deu, tá? E isso muito depois da situação de Adão e Eva. Isso foi dito pelo autor de Eclesiastes, que alguns acreditam que foi Salomão, outros acreditam que foi Ezequiel. Mas isso foi dito posteriormente, muito depois de Adão e Eva. Então, quando ele faz essa referência, ele nem fala nada de Adão e Eva. Ele fala como se fosse um ser humano normal, como se fosse uma situação normal do ser humano, tá? Pode falar lá.
Então, quando ele faz a afirmativa, é meio que uma certeza que ele nos dá. Fala, olha, o corpo quando morrer vai voltar para a terra, mas o elemento espiritual, que é a alma e o espírito, vai voltar a Deus. E aí alguns até fazem confusão com isso. Dizem, então se a pessoa morrer em pecado, o corpo vai para o inferno, mas a alma e o espírito vão para Deus? Não. Aí, exatamente, é o que a gente coloca, olha, todos vão para Deus, em que sentido? No sentido de que Deus vai dizer se ele vai para o céu ou se ele vai para o inferno. É nesse sentido. Então, quando o Eclesiastes diz que a alma volte a Deus que o deu, não tem problema nenhum com isso aí. É Deus que vai dizer se essa pessoa vai para o céu ou vai para o inferno. Então, é normal, o Eclesiastes está certo e não há nada de estranho nisso. Corpo morre, volta ao pó. Vai ficar lá aguardando até a ressurreição, tá? Ou ressurreição para a salvação, na ocasião do arrebatamento, ou a ressurreição para viver o milênio, a chamada primeira ressurreição, ou aguardando a segunda ressurreição, que é quando serão julgados no trono branco, que aí ressuscitarão todos aqueles que não estavam escritos no livro da vida, serão julgados, condenados e lançados no lago de fogo. Então você tem ali o corpo estava no pó, o corpo estava na terra, mas e a alma e o espírito? Volte a Deus. Sim, volte a Deus, porque é Deus que diz para onde ele vai. Vai para o inferno ou vai para o paraíso. Então, se essa pessoa estava em comunhão com Deus, se essa pessoa se submeteu a Deus como seu Salvador, aí o Senhor determina, paraíso, vai para o lugar de descanso. Mas se essa pessoa rejeitou a Deus, é Deus também que vai dizer, vai para o inferno. Então você tem essa situação. Então, assim, vamos supor, quando a pessoa partiu, mesmo ele estava em Cristo, partiu em Cristo. Sim. A alma dele já vai para Cristo, ou ele vai ficar num determinado lugar lá, até o dia do julgamento? Muito bom. Então, semelhante ao que Jesus falou para aquele ladrão arrependido na cruz, a pessoa no primeiro momento vai para o paraíso, que é um lugar antes de estar diante do trono de Deus. Esse paraíso, que não tem muitas referências bíblicas sobre onde fica, mas o que a gente geralmente usa? Todos aqueles que não estavam escritos no livro da vida serão julgados, condenados e lançados no lago de fogo. Então você tem ali o corpo estava no pó, o corpo estava na terra, mas e a alma e o espírito? Volte a Deus. Sim, volte a Deus, porque é Deus que diz para onde ele vai. Vai para o inferno ou vai para o paraíso. Então, se essa pessoa estava em comunhão com Deus, se essa pessoa se submeteu a Deus como seu Salvador, aí o Senhor determina, paraíso, vai para o lugar de descanso. Mas se essa pessoa rejeitou a Deus, é Deus também que vai dizer, vai para o inferno. Então você tem essa situação. Então, assim, vamos supor, quando a pessoa partiu, mesmo ele estava em Cristo, partiu em Cristo. Sim. A alma dele já vai para Cristo, ou ele vai ficar num determinado lugar lá, até o dia do julgamento? Muito bom. Então, semelhante ao que Jesus falou para aquele ladrão arrependido na cruz, a pessoa no primeiro momento vai para o paraíso, que é um lugar antes de estar diante do trono de Deus. Esse paraíso, que não tem muitas referências bíblicas sobre onde fica, mas o que a gente geralmente usa? A gente usa o texto de Apocalipse, que eu não vou lembrar o capítulo, mas relacionado ao quinto selo. Quando Jesus abre o quinto selo e são vistas almas debaixo do altar, almas debaixo do trono, se não me engano. Almas debaixo do trono, a quem foram dadas vestes brancas e palmas. Então você tem essas almas que estavam embaixo do trono, e nós, olhando para esse texto, entendemos que essa é a melhor referência sobre onde fica o paraíso. Então você tem essas almas aguardando a ressurreição. Se eles estão aguardando a ressurreição e eles estão num lugar de descanso, certamente ali é o paraíso mencionado por Cristo. Isso. E já aqueles que não partem com Cristo, então está no lugar de tormento, já está no lugar de tormento, semelhante àquele lugar onde o rico, daquela descrição do rico e o Lázaro. O rico foi para um lugar de tormento,
onde ele pediu até para lá, Abraão pediu para Lázaro molhar a ponta do dedo e tocar na língua dele. Então você vê que ali era um lugar de tormento. Então esse é o destino daqueles que morrem sem Cristo. Já vai para um lugar de tormento. A sua alma já está no lugar de tormento, aguardando o dia que será ressuscitada para comparecer diante do trono branco, quando for condenada, e ela, juntamente com os demônios, com o diabo, já estará lançado naquele momento. O anticristo, o falso profeta, todos serão então lançados no Guiena, no lago de fogo, o lugar que Jesus disse que o bicho nunca morre, o fogo nunca se apaga, que onde há pranto e ranger de dentes. Então essa descrição é em relação ao Guiena, onde não é que Satanás vai atormentar as pessoas, não é que os demônios vão atormentar as pessoas, é que Satanás, os demônios e essas pessoas serão todas atormentadas no Guiena, de eternidade em eternidade. Então você tem essa situação que é descrita em relação à alma, né? A alma que vai para o paraíso, descansar debaixo do trono de Deus, aguardar a ressurreição para a glória, e a outra que vai para o inferno, aguardar a condenação eterna depois do juízo. Então você tem essas duas situações aí, tá? Então, dentro dessa realidade, temos o tradicionismo, que diz, veio dos pais, do pai e da mãe, tanto o corpo como a alma e espírito, né? E o criacionismo diz, não, o corpo veio dos pais, corpo através do qual a pessoa é contaminada pelo pecado, mas a alma e o espírito é uma criação de Deus para cada uma das vidas. Tanto que você tem essa descrição de Eclesiastes, que o corpo volte ao pó e a alma volte a Deus que o deu. Então meio que o autor dizendo, olha, para cada vida Deus cria uma alma, para cada vida Deus cria uma alma. Então você tem essa possibilidade. As duas posições são defendidas de uma certa forma bem interessante, sem heresia, tá? Sem essa questão herética, mas o autor da apostila diz, olha, vamos fazer um apelo denominacional. O que é esse apelo? O que nossa igreja diz? O que os teólogos, eu consultei inclusive, eu consultei a declaração de fé e consultei a teologia sistemática pentecostal, que é da Assembleia de Deus também. E nas duas eles explicam direitinho essas questões, tradicionismo e tal, mas dizem, olha, a gente opta pelo criacionismo. A gente entende que o melhor entendimento sobre isso é o criacionista, de que os pais dão o corpo, né, contribuem com o corpo, mas a alma e o espírito quem dá é Deus. Deus cria para cada pessoa, tá? Então você tem essa situação conforme descrita aí, né, conforme ele descreve. Vamos passar adiante, que esse aqui é o encerramento da matéria de Ramartiologia, tá? Então a Ramartiologia encerra aqui. A gente dá sequência com... Antropologia encerra aqui. A gente dá sequência com Ramartiologia, que a matéria é Antropologia e Ramartiologia. Então, Ramartiologia, ele vai começar